É isso aí, boa tarde, você que está aí nos acompanhando, muito flashback hoje, e começa hoje a edição do programa Ponto de Vista, né? E temos aí um convidado ilustríssimo, que é o Dr. Otávio Neto. Dr. Otávio Neto vai trazer dicas jurídicas, é isso mesmo. Ele é especialista em direito bancário e superendividamento. Para você que está superendividado, hoje é seu dia. Traga suas perguntas, participe com a gente e as perguntas e o programa todo vai estar gravado. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Opa, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer aí estar falando com todos vocês. E vamos falar hoje sobre as dívidas, né? Dívidas bancárias da população brasileira que está muito endividada aí, infelizmente. Mas vamos tentar ajudar essa galera aí. Bacana. É isso, o doutor ele foi indicado, né? E agora eu creio que ele vai participar conosco em uma temporada. Doutor Otávio, tudo tem um começo, meio e fim. E o começo é o que trouxe, qual a inspiração para que o doutor optasse pelo direito, né? Para essa especialidade do direito bancário e o superendividamento. Vamos lá, conta um pouquinho da sua história, doutor. O direito bancário surgiu na minha vida muito cedo, né? Foi dentro de casa, na verdade. Os servidores públicos estão muito endividados. A gente sabe que a população, quanto mais ela ganha, mais ela tem. Sem educação financeira, ela infelizmente não consegue ter informação adequada para gerir os seus gastos, né? E acaba cedendo à pressão dos bancos, né? Muito assédio das instituições bancárias que vem aí com juros absurdos, né? A população acaba se envolvendo. Então, dentro da minha casa, acabou de ter um caso ali na família em que eu precisei ajudar assim que eu saí da faculdade. Daí, estudando, né? Foi assim que a lei do superendividamento saiu, uma lei de 2021, que a gente vai conversar aqui sobre ela, uma lei que pode ajudar muita gente. E a partir dessa lei que eu descobri esse universo, né? E percebi o quanto as pessoas estão endividadas, 80% das famílias brasileiras endividadas. Então foi dentro de casa, né? Dentro da minha própria casa, surgiu ali um caso, uma oportunidade de ajudar um servidor público que estava super endividado. É o começo, né? E doutor, quais são as principais dores, né, que a sua clientela tem? Já que é superendividamento, eu estava em dúvida aqui com relação à sua especialidade, se era uma relação funcionário né, do banco ou se era o cliente do banco, mas o senhor esclareceu um pouquinho aqui nos bastidores que é uma relação do consumidor e a relação banco, né, a questão dos juros super abusivos. Fala um pouquinho, doutor, sobre isso. Exatamente. A população, quando ela não tem a informação adequada de como trabalhar com o seu próprio dinheiro, como gerir suas próprias finanças, a gente fica muito vulnerável ao mercado dos bancos, né? Ao assédio do banco, às instituições bancárias, aos empréstimos. A gente nunca tem uma organização financeira ao ponto de ter uma reserva. Então, quando a gente precisa de ter uma emergência, de custear alguma coisa que estava fora do previsto, a gente vai utilizar geralmente um cartão de crédito, um cheque especial que está ali mais disponível. Às vezes a gente já parte para os consignados, né, os famosos empréstimos consignados, que os servidores públicos aí estão cansados de saber o que significa, né? Empréstimos que vão ali direto na folha de pagamento do servidor e acaba que ele nem vê a cor desse dinheiro, né? O dinheiro já vai direto para o banco ali, a instituição que paga ele já fica com todo o dinheiro. Então, quando a gente não tem essa gestão patrimonial, a gente acaba cedendo esses empréstimos, a nossa renda fica comprometida e a famosa bola de neve, né? Então, o direito bancário, ele vai trabalhar com o consumidor endividado. Ele vai proteger os direitos ali daquela pessoa que tem uma relação com o banco. Então, se você contrai um empréstimo, se você tem um financiamento, se você tem ali seu cartão de crédito, às vezes tem uma dívida já atrasada, saiba que você tem que pagar essa dívida, obviamente, mas vai pagar de uma maneira justa, né? Sem juros abusivos, sem tarifas indevidas, sem taxas que não poderiam estar ali, né? As famosas vendas casadas, seguros prestamistas, que tem muito embutido ali nos contratos e acabam aumentando muito o valor da dívida de quem já está muito, com a renda muito comprometida, né? Para quem já está numa situação muito difícil. Então, o direito bancário, ele vem justamente para proteger essas pessoas, né? Que estão ali com a situação já bem complicada com o banco e precisam quitar suas dívidas, né? Afinal, todo mundo quer pagar, mas a gente tem que pagar de forma justa, né?
É isso aí, a Rádio Guará FM com esse espaço aí de dicas para você que está com problemas aí no direito. Nós temos aqui o doutor, que é nosso convidado nessa tarde de hoje, são 18 horas e 36 minutos, e ele está falando um pouquinho sobre o direito bancário e o superendividamento. Isso está em alta ultimamente porque houve o desconto do consignado aí dos previdenciários também, não é, doutor? E o banco está envolvido, muito banco envolvido nisso, não é isso? É verdade. Quando a gente trata dessa relação com o banco, a gente tem que ficar muito esperto, né? São muitas regras, são muitos detalhes ali que muitas vezes o consumidor, né? A dona Maria, lá aqui do Distrito Federal, que mora ali na Samambaia, Taguatinga, Vicente Pires, próprio plano piloto, né? Independente do grau de instrução, a gente não é conhecedor de todas as normas bancárias. O banco, ele tem um poder muito grande, ele tem conhecimento de tudo, então é muito fácil que às vezes ali alguém, né, mal intencionado, né, dentro do banco, não são todos os funcionários, mas pode acontecer e a gente tem que ficar muito atento a esses direitos, né? Tem muita coisa que a gente paga e não deveria. Então, a pessoa que tem um empréstimo, que tem um financiamento e tem dúvida, né, se está pagando mais do que deveria, às vezes está pesado, você paga e não vê esse empréstimo diminuir de forma alguma, né? Parece ali que tem uma eternidade, pessoas ali com empréstimos de 2012 até hoje, 2026 ainda está pagando. Então, tem que procurar seus direitos, tem que se informar, porque é muita regrinha ali que a gente não sabe. E às vezes você pode ter dinheiro para restituir do banco, às vezes o banco tem que diminuir o valor da sua parcela. São várias as possibilidades aí para quem está endividado. E, doutor, é assunto que não acaba. A gente falou sobre o consignado, mas também tem a questão dos financiamentos. Hoje em dia, com essa questão aí de financiamento, juros abusivos, como é essa relação dos financiamentos? Parece que tem uma cláusula que pode se mexer, ou uma válvula de escape, pode-se dizer assim, aonde você consegue diminuir esse juro abusivo, fazer uma boa negociação. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? O senhor faz parte da sua especialidade? Claro. Os financiamentos são dívidas que a gente fala que são dívidas um pouco mais difíceis de trabalhar na prática. Por quê? Porque geralmente a gente coloca um bem em garantia, né? Então, se eu financiei um veículo, se eu atraso uma parcela, o banco automaticamente ele já pode pegar esse veículo, né? Então ele tem o veículo ali, o bem em garantia. O imóvel, né? Se você tem seu imóvel financiado, caso você atrase as parcelas, né? Caso você não consiga honrar com essas parcelas, automaticamente o banco vai ter o direito de te pegar essa casa, né? De pegar de você esse imóvel que está em garantia desse contrato. Então são dívidas que você tem que tomar muito cuidado. Então na priorização das dívidas, né? Quando a pessoa já está muito endividada, que ela já não sabe o que ela paga, se ela paga a fatura do cartão, se ela deixa o carro atrasar, ou se as coisas dentro de casa são mais importantes, não pode faltar água, luz, telefone. Aí, se ela pensar em atrasar um financiamento, vai ser bem complicado. Então, primeira dica ali, se você tem um financiamento, fique muito atento para não deixar atrasar essas parcelas. Você tem que imediatamente procurar um profissional habilitado, alguém que entenda do direito bancário, que saiba trabalhar com isso. Por quê? Como eu disse, você pode estar pagando coisas que não deveria. Se a sua parcela hoje é R$600, se tem juros abusivos, se tem tarifas indevidas, se tem seguros prestamistas embutidos ali que você não concordou, não contratou, as famosas vendas casadas, né? Que acontece demais, né? Os famosos seguro prestamista, seguro proteção financeira, coisas que a gente nem sabe que tem ali no contrato que está aumentando o valor da sua parcela. Então, se você tem dúvida, já está vendo que vai atrasar, não perca tempo, né? Senão o oficial de justiça bate na porta, aí é complicado. É verdade, doutor. É verdade mesmo. Doutor, quais são as perguntas assim recorrentes? Qual a maior dúvida com relação ao superendividamento, a recorrer a esse tipo ao buscar esse tipo de recurso? A principal dúvida que a gente tem hoje é com relação à ação do superendividamento. O que é a ação do superendividamento, né? A famosa Lei 14.181 de 2021, ela veio para trazer uma solução
É essa válvula de escape que você comentou com relação a quem está endividado. Então, se eu tenho menos do que eu preciso para sobreviver, se o dinheiro que eu tenho não está dando, não é o suficiente para eu pagar minhas despesas básicas com dignidade, né? A moradia, o transporte, água, luz, telefone, essas coisas básicas de casa. Né? Se você tem o seu salário que está sendo todo comprometido por parcelas do banco, é muito provável que você possa utilizar essa lei do superendividamento para se beneficiar. E quais são as vantagens dessa lei do superendividamento? Né? Qual que é a dúvida do pessoal? Se eu me enquadro ou não, se eu posso ou não utilizar essa lei a meu favor, porque é uma lei muito boa. É uma lei que foi trazida ali para o nosso Código de Defesa do Consumidor, né, foi incrementado ao Código de Defesa do Consumidor justamente para dar uma segunda chance. Então, eu tinha ali meu salário, eu era um servidor público, eu era um empresário, eu era um CLT, não importa. Você comprometeu o seu salário com parcelas bancárias, né, parcelas de banco, mais do que deveria, a lei te dá uma segunda chance. Então, através dessa lei, você pode ter 6 meses de carência para começar a pagar, né? Ter um famoso fôlego aí, né? Para respirar, ter um tempo ali para se reorganizar. No final, o juiz pode confeccionar um plano de pagamento, né? Para você pagar as parcelas que hoje você paga, mas de uma forma mais justa. Então, uma parcela de 1.200 às vezes vai cair para 1.000. Enfim, vai tudo ter que caber dentro do seu orçamento. Por isso que essa lei é muito boa. As pessoas têm dúvida se eu posso ou não utilizar essa lei para o meu benefício, né? Já que traz tantas soluções para mim, para eu que estou endividado, né? Então, eu posso ali parcelar minhas dívidas em até 5 anos e até sem juros. Então, são muitas vantagens da lei do superendividamento. E a grande questão das pessoas é: será que eu posso ou não me beneficiar? E a dica para você que quer se beneficiar da lei do superendividamento é: tá sobrando dinheiro suficiente para você prover sua sobrevivência de maneira digna? Lembra, moradia, transporte, saúde, sem nenhum luxo. Se tá sobrando menos do que você precisa para sobreviver com dignidade, é possível que a lei do superendividamento pode te ajudar. Bacana, bacana. Doutor, e qualquer pessoa, questão de faixa etária, né? Porque tem um financiamento que ele tem um limite, uma data, né? E qualquer faixa etária pode se beneficiar dessa lei? Todas as pessoas, principalmente tem muitos idosos, né? Muitos idosos, servidores públicos aposentados, muita gente que está passando dificuldade mesmo, inclusive sem receber salário. Aí eu pergunto, né? Como que servidores públicos do Distrito Federal, 70%, segundo as pesquisas, estão endividados? Dessas pessoas, tem muitas que não recebem salário há alguns meses já, né? 6 meses sem receber salário. Isso acontece bastante por uma questão particular aqui dos servidores do Distrito Federal, que acabam tendo seu salário comprometido aí com as parcelas do Banco de Brasília, né? Que acaba pegando ali o salário dessas pessoas, porque eles não têm a opção de trocar de banco. Então é uma particularidade do servidor do Distrito Federal, serve para todas as pessoas, mas principalmente para quem aí está com esse salário comprometido, os idosos, né? Que cedem às vezes ao assédio ali do banco, que acaba oferecendo esses empréstimos, pouca instrução, né? Oferece ali uma parcela, a pessoa concorda, quando vai ver está pagando 3 vezes mais do que deveria. Então, essas pessoas vulneráveis, né, são principalmente o alvo da lei, da legislação, é buscar ajudar essas pessoas. Perfeito, doutor. E nessa questão, o senhor já falou sobre a questão da consignação, falou também sobre a questão do parcelamento de bancos, né, essa coisa toda. E a questão pode unificar toda essa dívida, é isso que essa lei se propõe? Exatamente. Uma grande vantagem desse processo é porque se você tem muitas dívidas, e antigamente, né, antes dessa lei, o que eu tinha que fazer? Às vezes eu tinha que entrar com um processo para cada dívida que a pessoa tem. Hoje não, você tem um procedimento onde você reúne todas as suas dívidas. Então, se você está devendo cartão de loja, né? Acontece muito, a pessoa acaba fazendo ali dívidas em loja e vai o nome ali para o Serasa, todas as dívidas que estão são de consumo. Se você tem água, energia atrasada, telefonia, internet, os bancos
os próprios bancos. Então você reúne tudo em um processo, é uma oportunidade de você negociar essas dívidas. Você passa por 2 procedimentos. Primeiro, você senta na mesa para negociar com os bancos de forma voluntária. Então, se os bancos oferecerem uma boa proposta para você, você já encerra o processo ali bem rapidamente. O processo nem demora muito. Agora, se os bancos não quiserem negociar com você, aí o juiz olha para a sua situação e analisa, né? Será que essa pessoa está mesmo super endividada? Será que ela se enquadra aqui nos requisitos da lei? Se você se enquadrar, maravilha. O juiz vai mandar os seus contratos, né? Vai pegar todas as suas dívidas, manda para um perito, tira tudo que tem de irregular ali, taxas abusivas, esses seguros que eu falei para vocês, juros indevidos, né? Juros abusivos, tarifas indevidas, e você tem um plano de pagamento com todas as suas dívidas ali reunidas nesse plano, que ao final de no máximo 5 anos, você tenha todo o seu salário livre, né? Você tenha quitado todas as suas dívidas. Então, é um processo para colocar um ponto final nessa história. Muitas vezes a pessoa fica nessa famosa bola de neve, né? Que fica pagando anos e anos e não vê a dívida diminuir. Muito pelo contrário. Parece que ela só aumenta. Mas com esse processo, você pode colocar um ponto final nessa situação. Perfeito, perfeito. Doutor, tranquilo, soltou o seu fone, pode, enquanto ele encaixa ali o fone, tá funcionando? Tranquilo? Tem retorno? Pronto. É isso aí, ao vivo é isso mesmo, gente. Bom, veio aqui uma pergunta sobre a justiça. A justiça no Brasil, ela é morosa, né? Então as sentenças, elas demoram muito, e quem está devendo tem pressa. Como é essa questão de tempo de decisão judicial, doutor, com relação ao superendividado? Muito importante essa pergunta, né? Porque exatamente o que ele falou. Quem está endividado tem pressa. Infelizmente, a gente demorou muito tempo se endividando, né? O consumidor, ele tem uma parcela de responsabilidade. A gente tem que entender também que a gente não pode depender só do judiciário. O judiciário é uma ferramenta muito boa para ajudar. Só que se a gente não se conscientizar do que a gente está fazendo de errado dentro de casa, muitas vezes você entra com o processo, pode até sair das dívidas, conseguir um ótimo resultado, mas você volta a se endividar. Então, lembra sempre que é um trabalho conjunto. A justiça junto com você, consumidor, que agora se reeducou financeiramente e não vai cometer esses mesmos erros, né? Então, para a gente conseguir um resultado bem rápido, a gente faz o que a gente chama de tutela de urgência, ou pedido liminar. O que é isso? Então, ao invés de eu esperar o processo inteiro, a gente pede para o juiz no começo do processo, já dá um resultado, já dá um alívio para aquela pessoa que está endividada. Então, se eu estou ali com o meu salário 90% comprometido, com 10% do salário, eu não consigo sobreviver. A gente fala, juiz, é o seguinte, a Maria aqui, ela está com essa situação. A gente precisa separar para ela sobreviver com dignidade um valor de R$3.000. É um valor digno para ela pagar o medicamento dela, o plano de saúde, né? Nada de luxo, só o que é necessário para sobreviver com dignidade. Feito isso, o juiz pode dar essa liminar no começo do processo. Então tem gente conseguindo resultado em dias. É sempre assim que acontece? É garantido que eu vou entrar com o meu processo e em alguns dias vai sair um resultado? Infelizmente não. Como ele disse, a justiça, ela tem o seu próprio ritmo, né? E graças a Deus aqui no Distrito Federal a gente tem uma das justiças mais rápidas do Brasil, né? Reconhecida dessa forma. Então, se você está endividado e não consegue resolver a sua situação, independente se vai demorar muito ou pouco, eu acredito que é uma possibilidade, né? Tem pessoas conseguindo em dias, tem pessoas conseguindo em meses. Vamos torcer para que o seu processo caminhe bem e para que você consiga. Agora, o que a gente não pode deixar é você endividado, sem ter o que é necessário para você e para sua família. É isso aí, maravilha. E o doutor, ele trouxe, assim, uma dica assim, superficial. Eu creio que ele vai estar conosco por uma temporada e cada programa ele vai tratar um assunto. Um programa ele vai tirar somente para banco, outro assunto para financiamento de imóvel, e esse aí ele vai ter a liberdade para trazer e pautar os assuntos. Doutor, tem um conselho, nosso tempo já está se acabando, pode dar um conselho para aqueles que estão super endividados, já que passam tantos, né, pelo senhor aí, querendo uma solução rápida, e o senhor já disse que há possibilidade, né, que a dívida fica congelada até que sair uma decisão judicial. Vamos lá, doutor, é contigo. A gente
tem que trabalhar sempre com muita responsabilidade e transparência, né? A pessoa que está super endividada, ela tem que tentar fazer o máximo para resolver seu problema sem precisar da justiça. Quando a gente chama a justiça para o caso, a gente está trazendo a opinião de um terceiro, que pode decidir favorável ou não. Então, se eu já tentei de tudo, eu já tentei aumentar minha renda, eu já tentei diminuir meus gastos, eu já tentei negociar com o banco, mas o banco só me faz proposta muito ruim, então, de fato, agora eu preciso de uma coisa nova. E essa coisa nova pode ser a lei do superendividamento, pode ser, com certeza, uma ferramenta que o nosso judiciário tem para te tirar dessa situação. E não é só a lei do superendividamento, tem a inibição de débito em conta, principalmente para servidores do Distrito Federal. Você que é servidor do Distrito Federal, não perca a oportunidade de tirar das mãos do BRB o poder do seu salário pela inibição de débito em conta. Utilize as ações revisionais, utilize as ações de superendividamento. Agora, o que eu sempre aconselho, resolva seus problemas dentro de casa. Não conseguiu? Vamos trazer a ajuda do judiciário, que pode sim te ajudar e tem ajudado muita gente. Perfeito, doutor, perfeito. Doutor, os seus contatos, eu creio que muita gente está querendo sair das dívidas aí e com uma solução rápida. Isso o senhor já disse que há possibilidade. Vamos seguir aí no Instagram, @EuSouOtávioNeto. É só mandar uma mensagem ali que a gente já vai atender você. Atendemos aí de cerca de 20 a 30 pessoas endividadas, né, todos os dias, e vai ser um prazer atender vocês. Manda mensagem para EuSouOtávioNeto no Instagram. Eu sou o Otávio Neto, doutor, eu sou Otávio Neto, vai tirar você da super dívida aí. Vamos fazer de tudo, né? Nosso trabalho aqui é batalhar. Deixar você endividado o resto da sua vida com o mínimo que precisa para sobreviver, eu acho que não é uma opção. Se a gente tem aí a justiça para nos ajudar, a gente tem que trabalhar e tem que trabalhar duro. Muito bom, doutor. Esse quadro é justamente para dar um auxílio àqueles que estão com problema jurídico aí, com problema no direito, e às vezes você tem que pagar uma consulta aí para tirar suas dúvidas. Aqui você tira a sua dúvida de graça. Claro que a gente vai indicar aquele que passou o conselho, né? Que além de indicar, nós assinamos embaixo. É um profissional selecionado para dar essas dicas jurídicas. Então, nós indicamos o doutor Otávio Neto para que ele possa dar uma solução à sua dívida. Tem o WhatsApp também, o doutor já falou? Se falou, vamos repetir, né? WhatsApp, vamos concentrar lá no Instagram, porque aí todo mundo que vem de lá a gente já sabe que veio através daqui da rádio, né? Perfeito, então repete. É o @EuSouOtávioNeto. Só mandar mensagem lá pra gente conversar. Eu creio que o doutor vai estar conosco em outras oportunidades. E vamos de música. E obrigado pela atenção de vocês. E terça-feira que vem teremos mais um quadro aí de direitos, né? Com dicas para trazer solução para o seu problema, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Todos tenham uma boa noite e até a próxima oportunidade. Vamos de música!